será a produtividade de fato o nosso maior problema? Será que essa busca em ser sempre produtivo que nos afasta de verdade, da paz, da tranquilidade, de uma rotina sem tanta ansiedade? Eu pensei muito sobre isso nos últimos meses, principalmente por conta do burnout. Naquela época, eu estava cultivando um estilo de vida extremamente sobrecarregado. Eu estava me preparando para o mestrado, abri uma empresa, né? Migrei, na verdade, saí de um trabalho estável para abrir uma empresa no digital, super instável. Ao mesmo tempo que estava treinando para uma maratona, saí da casa dos meus pais, comecei a me responsabilizar por um ambiente, um espaço sem ajuda, sem apoio, né? Eu sozinha. Estava também tentando aprender uma nova língua, o inglês, ao mesmo tempo que também estava tentando aprender a tocar teclado, um novo instrumento, e também me cobrava na época de ler livros, estudar sempre, não só sobre os assuntos do mestrado, mas também de estudar assuntos sobre outras áreas e sobre a minha empresa também. Né? Eu tenho um negócio, sou treinadora de corrida, então também preciso me atualizar sobre o assunto. Então, só de listar aqui esses pontos para vocês, eu já consigo assim olhar e falar, caraca, você estava muito louca mesmo, né? Porque eram muitas coisas e na minha cabeça, ser produtiva era fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Lá no início, antes de começar a tomar essas decisões, né? Antes de decidir sair de casa, antes de decidir entrar para o mestrado, antes de decidir abrir a minha empresa, eu acreditava de verdade que eu ia conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Porque é aquilo, eu pensava, cara, muita gente consegue fazer isso, eu também vou conseguir, né? A minha cabeça naquela época tava muito assim. E eu ainda penso assim, né? Que tem coisas que às vezes a gente se assusta, mas pô, você tá vendo, sei lá, trocentas mil pessoas fazendo, deve ter, obviamente, um tipo de exigência que foi o que aconteceu na maratona, né? Muitas pessoas correm uma maratona, apesar de ser uma grande minoria. Mas ainda assim tem muitas pessoas que correm e isso me motivou a fazer. Eu falei assim, não, tá, você consegue, você pode. Só que isso, o processo foi extremamente difícil e desgastante. Apesar de eu ter realmente conseguido, foi muito difícil. E é a mesma coisa que acontece por uma rotina sobrecarregada. Muitas pessoas passam por ela, sobrevivem, né, a uma rotina sobrecarregada. Literalmente só sobrevive, porque no processo você destrói várias coisas do seu dia a dia, relacionamentos, às vezes até projetos que poderiam ter dado mais certo e acabam não dando tão certo como deveriam, acaba demorando mais por conta dessa sobrecarga. Você não consegue dar o seu máximo nas tarefas que você faz, porque você está muito cansado, muito exausto. E eu acreditava que esse era o único formato de produtividade. Ser produtivo é dar conta de tudo. Eu quero aprender todas essas coisas, eu quero que todas essas coisas estejam na minha vida, então eu vou fazer acontecer. Só que não é bem assim que funciona, né? E o melhor de tudo é que esse não é o único caminho. Essa não é a definição de fato de produtividade. Muito boa. É, turma, eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Eu tenho muitos objetivos para serem alcançados, né? Eu tenho a empresa, eu tenho a minha carreira mesmo como pessoa, né? Por quem eu quero ser lembrada. Eu tenho uma vida com estilo de vida, na verdade, né? Mais ali diferente, específico, simples, mas ao mesmo tempo leve, em paz. E eu tô
nessa fase de construção de tudo isso, então são muitas demandas, muitas coisas para fazer acontecer. Só que, cara, eu precisei entender esse conceito de produtividade para me colocar no eixo e para fazer com que de fato eu chegue e alcance esses sonhos. Porque, gente, produtividade é você fazer o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo específico, né? Simples assim, é conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, acordei hoje, eu tenho algumas coisas para fazer, eu ser produtiva é eu conseguir cumprir essas coisas que eu tenho para fazer. Só que, por mais que eu estava fazendo exatamente isso antes de ter o burnout, eu estava fazendo isso de uma maneira tóxica, sem nenhum tipo de cuidado, organização e equilíbrio. Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave aqui, porque, cara, eu tava realmente me sobrecarregando, sem foco específico. Eu queria fazer todos os meus sonhos acontecerem ao mesmo tempo. E percebe a loucura disso, de tentar fazer, sei lá, 10 mil coisas de uma única vez em 24 horas, sendo um ser humano, né? O ser humano, ele não foi feito para ser sobrecarregado na rotina, tá, gente? A gente não foi feito para ter uma rotina hiperlotada. E eu precisei entender esse conceito de que produtividade não é ter uma rotina superlotada. Isso não é ser produtivo. Porque para ser produtivo você precisa fazer as coisas acontecerem e não adianta, se você tem uma rotina cheia de tarefas, só que você não consegue dar conta das tarefas, que foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei no ponto de burnout, porque eu tava tão cansada, tão exausta, tão sobrecarregada, que eu comecei a procrastinar todas as tarefas que tinham na minha agenda, né? Então eu comecei a deixar de fazer tudo, eu não conseguia mais, eu acordava exausta, já não queria mais sair da cama. Ficava com preguiça de tudo, a louça acumulando, a casa bagunçada, os projetos, trabalho, tudo se acumulando, porque eu estava exausta. E isso não é ser produtivo. Então não tem como a gente falar que uma rotina cheia de coisas é ser produtivo, sendo que isso no longo prazo não funciona, porque vai te levar à exaustão. Rotina que leva à exaustão não promove produtividade. Principalmente quando a gente fala de construção de sonhos. Eu precisei entender também que os meus sonhos levariam tempo para ser construídos. Né? Quando eu falo da minha empresa, eu tenho consciência de que a empresa ela não vai ficar sólida em 2, 3 meses. Não, às vezes precisa de 1, 2 anos para ela consolidar de fato, estabilizar, eu ter uma renda entrando sempre, ter fluxo de alunos. Leva um tempo. E, cara, quem aguenta ficar, sei lá, 6 meses em alta intensidade, assim, se doando, cheio de coisa para fazer, se contentando com o fato de não dar conta das coisas às vezes que precisa dentro de um dia e lidando bem com isso, não dá. Simplesmente não dá, tá, galera? Você vai chegar à exaustão, porque é aquilo, o ser humano não foi feito para esse tipo de rotina. A rotina que o ser humano, o organismo em si foi feito é para ter equilíbrio. Momentos de pico, o ser humano sabe lidar bem com momentos de pico de estresse, mas ele não sabe lidar bem com o estresse contínuo. Então, o dia inteiro correndo, o dia inteiro no estresse. Estresse crônico não é muito saudável para o ser humano, diferente de estresse pico. Então, assim, não quer dizer que você não pode se estressar nunca mais, ter momentos de agitação, não é isso, mas é que isso não pode ser uma constante. Se a tua rotina é sempre muito cheia, você está sempre ali na correria, isso é o prejudicial, entende? E isso eu precisei entender, olhar para o cenário e falar, ops, você estudou biologia do corpo, né, em várias fontes, tanto da parte da educação física na faculdade, quanto na tua especialização em neurociência, você entende, você sabe o papel do estresse aqui. Então, olha, vamos dar uma atenção para isso, vamos tentar lidar com a situação, olhando realmente para como o teu corpo funciona e como ele pode responder melhor às tarefas. Você precisa ser produtiva.
né? Você precisa fazer bem as suas tarefas para você construir a vida que você quer. Só que essa vida que você quer, ela vai acontecer daqui 10 anos. Você precisa aguentar os 10 anos. Chega lá, aguentar os 10 anos, vale muito mais do que ter um super mega resultado em uma semana. Porque não adianta ter um resultado em uma semana, conseguir igual trocentos mil alunos, só que aí eu não consigo sustentar esses alunos no longo prazo, porque a minha rotina está muito sobrecarregada. Então eu precisava ter essa visão de longo prazo. E foi isso, de fato, o que eu fiz. Eu passei então a estudar sobre produtividade saudável. E eu comecei a entender o que tem por trás da produtividade, né? O que me faria ter mais energia no dia a dia. E a gente cai, né, para a parte biológica, que tem relação com um corpo saudável. Então, um corpo saudável, ele funciona melhor, ele tem mais energia, ele produz mais. Então, eu entendi que hábitos saudáveis, assim como sempre, deveria ser uma prioridade na minha rotina. Dormir bem, comer bem e treinar. Então, isso para mim já era algo que eu já fazia, eu só reforcei essa ideia de que, cara, isso precisa ficar na tua rotina. Mas eu também entendi que eu precisava ter mais foco, pegar mais leve, criar uma rotina também que fosse mais real, que intercalasse descansos com momentos ativos. Então eu entendi também aqui que foi, acho que o ponto mais importante, que menos é mais. O que é ter uma produtividade saudável? É você saber aplicar a tua energia naquilo que realmente vai te trazer resultado, que vai te trazer o que você quer agora, e ao mesmo tempo tentando usar o menor tempo possível do seu dia para isso, né? Então tentando otimizar as tarefas de fato. E para eu conseguir otimizar as tarefas, eu precisei fazer essa limpa dos meus objetivos. Foi onde eu entendi de fato que, cara, tu precisa focar em uma coisa de cada vez. Escolhe um lugar para você colocar a tua energia. Não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não vai mais construir as outras áreas e pontos da sua vida. Não é isso. Só quer dizer que você vai dar um tempo por agora nessas outras coisas e vai escolher uma para alocar a tua energia. Faz essa coisa dar certo para depois você ir para as outras. Isso foi muito importante no meu processo e tem sido muito importante. A minha rotina ela tá muito mais leve, muito mais tranquila. Eu tô muito melhor com as minhas escolhas e eu tô aprendendo muito a cada dia a lidar com isso. Eu tô percebendo que, cara, dá para ser produtiva sem sofrer, sem culpa, sem pressão. Dá para produzir com leveza. E eu tô ficando muito contente com esse processo, porque tá alinhando bastante as minhas expectativas. Eu tô com mais foco e é muito engraçado, gente, porque em pouco tempo eu tive resultados absurdos relacionados à época que eu tava com muita ansiedade, com muita sobrecarga, trabalhando demais. Eu tô trabalhando menos agora, vamos dizer assim, em horas, porque eu intercalei esses descansos. E eu tô tendo mais resultados, tô tendo mais procura de alunos, né, na empresa, porque é onde eu aloquei de fato o meu foco agora. Tô conseguindo atender melhor, tô conseguindo otimizar os processos, as coisas estão fluindo mais, mesmo comigo estando menos presente. Porque a gente já tava numa loucura que eu tava trabalhando de domingo a domingo, assim, constantemente, full time, ali sempre atendendo, fazendo... E agora eu tirei algumas coisas, né? Coloquei dia de descanso. Putz, final de semana você não vai trabalhar diretamente com o público. Você vai, sei lá, produzir o conteúdo num dia, mas no outro dia você também vai descansar 100%. Então, esse equilíbrio, né? Tirar algumas coisas, trabalhar um pouquinho menos, me ajudou a ter mais foco. E é engraçado, porque é contraintuitivo, né? A gente acha que quanto mais a gente colocar energia, né, e fazer as coisas acontecerem, mais resultados nós teremos. E nem sempre, porque eu estava colocando muita energia, mas como eu não estava conseguindo pensar com clareza, como eu não estava no meu melhor estado, eu não estava sendo muito paciente com os alunos. Isso é problemático, porque eu trabalho com atendimento, eu preciso ser paciente, eu preciso prestar ali
atenção, entender o cenário para tomar boas decisões. Eu preciso estar com o meu criativo funcionando porque eu trabalho com as redes sociais, né? Ali que eu atraio os meus clientes. Então, eu preciso estar pensando bem. Só que não tem essa minha melhor versão se eu não estou realmente bem com a minha rotina, não estou descansada, se eu não estou me sentindo leve, tranquila. Quanto mais saudável nós estamos, mais nós produzimos. E eu precisei criar essa mentalidade e assumir essa mentalidade, porque ela é uma mentalidade também pouco valorizada no mercado, né? Essa coisa de sempre dar mais, sempre dar mais. Putz, empresas que super apoiam essa coisa do cara trabalhar de madrugada até meia-noite, valoriza o funcionário que fica na empresa por muito tempo. Só que, cara, esse funcionário ele não vai estar dando o máximo dele no teu negócio. Não vai, porque não tem como sustentar isso funcionando bem. A tua biologia não permite isso, você precisa de pausa, você precisa de descanso. E vale muito mais 2 horas de foco puro, dando o teu máximo, criatividade a mil, fluindo, do que, sei lá, 10 horas com você travado, não conseguindo pensar, não conseguindo colocar energia. Essa foi a virada de chave que eu precisei. Porque isso me fez ter mais resultados. Gente, eu tava travada na empresa, eu achei que eu ia quebrar. Pra ser sincera, eu achei que eu ia quebrar. Eu achei que esse sonho ia ter sido só uma tentativa de sonho. Mas agora eu já tô bem mais confiante. Eu acho que vai rolar, que vai dar certo. Assim, tá dando certo, na verdade. Metas que eu tinha naquela época eu não tava conseguindo bater. Hoje eu tô conseguindo bater fazendo menos. É bizarro, mas é verdade. Ai, gente, é isso. Cara, sejam inteligentes nas escolhas de vocês. Porque aquilo a gente precisa ter um conhecimento básico sobre como o nosso corpo funciona para que as nossas escolhas sejam ali inteligentes, no sentido de, putz, eu vou fazer isso porque isso vai realmente me fazer bem. Que é igual as redes sociais, né? Putz, o Instagram ele é uma plataforma que foi feito para gerar ansiedade. Foi feito para te prender ali, fazer você perder tempo na plataforma. Faz sentido você ter uma rede social que faz isso com você, que é feita para isso? Não é inteligente, né? Estar inserido num lugar assim. E, enfim, isso aqui também é assunto para outro vídeo. Prometo que eu trago para vocês que eu tomei uma decisão também muito importante na minha vida, que também tá me ajudando bastante a reduzir a ansiedade, a manter o foco nas coisas que eu preciso fazer, procrastinar menos. Bom, a mensagem que eu queria passar hoje já consegui transmitir, espero que tenha ficado claro para vocês e que tenha feito sentido essa relação de produtividade tóxica e de produtividade saudável. A produtividade não é o problema é como a gente encara isso e como a gente inclui a produtividade no nosso dia a dia. Você pode ser produtivo, só que você pode ser produtivo com leveza, né? A produtividade saudável, de fato, que é o que eu tô buscando para minha vida e que eu recomendo fortemente que você busque para sua vida também. Não faz sentido cultivar a produtividade tóxica. Tá? Você vai só se ferrar no meio do caminho e a chance de você querer alargar tudo que você vem construindo é muito grande. E eu não quero que você desista. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilha para as pessoas também ouvirem essa mensagem. Eu espero manter aqui nessa frequência alta no YouTube. Eu gosto muito desse formato de conteúdo, eu me sinto muito realizada gravando esses vídeos e é engraçado porque eu gosto muito de assistir os meus vídeos depois. Eu gosto dessa vibe que passa, essa conversa profunda, os detalhes por trás da história. Enfim, eu sou muito realizada aqui, então eu pretendo manter isso no meu dia a dia, porque isso é uma das coisas que me fazem feliz. A gente se vê, turma, então, no próximo vídeo.